Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estarmos juntos novamente, para juntos então desfrutarmos da palavra de Deus e também desfrutarmos da presença do Senhor e também dessa presença virtual dos irmãos. Quando nós olhamos para os irmãos, mesmo que seja dessa maneira virtual, nós somos fortalecidos, encorajados, porque nós percebemos que nós não somos pessoas solitárias, mas nós pertencemos a um povo, que é o povo de Deus. Um povo muito especial, um povo sobre o qual o Senhor falou em Mateus 5, como nós vimos nas comunhões anteriores, um povo que é o sal da terra e a luz do mundo. Um povo que influencia essa terra de uma maneira positiva. Não é um povo que é influenciado pelo mundo. Pelo contrário, nós somos um povo muito especial. Nós somos um povo que tem Deus. Então, hoje, nós vamos continuar a série de mensagens debaixo do tema Quem influencia quem? E hoje nós vamos ver a nossa influência nesse mundo por meio da salvação e da esperança. Nós vamos, sob esse tema, sob este ângulo, abordar as epístolas de Paulo a Timóteo, porque nós estamos vendo, dentro da conferência e dentro do tema das mensagens ao longo desse semestre, da igreja como coluna e base da verdade. A igreja, sendo coluna e base da verdade, influencia esse mundo com a verdade, com a realidade divina, com a palavra divina, com o Espírito. Louvado seja o Senhor. Nós, então, vamos agora ver 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nessa porção inicial de 1 Timóteo, capítulo 1, nós já podemos tocar em um ponto muito importante. Primeiramente, aqui nós vemos nosso Deus, que é nosso Salvador. Deus, nosso Salvador. E também aqui nós podemos ver Cristo Jesus, nossa esperança. Olha só, que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que é Salvador. E nós temos o Senhor, que é a nossa esperança. Esse Deus que é Salvador e esse Cristo Jesus, que é a nossa esperança, envia Paulo. Por isso que Paulo aqui é apóstolo, certo? Então, envia Paulo para transmitir a sua palavra a Timóteo e também a nós. Nós podemos aqui ver que nós temos esse Deus Salvador que deseja fazer algo. Não é um Deus que vem exigir. Não é um Deus que vem dar leis para nos obrigar a cumprir leis. Não. Aqui nos mostra o nosso Deus Salvador. Não é algo maravilhoso? Nosso Deus Salvador e também Cristo Jesus, nossa esperança. Então, nós somos um povo privilegiado.
Nós somos um povo que tem um Deus que salva. E nós somos um povo que tem esperança. E esse nosso Senhor é a nossa esperança. Então podemos saber de uma coisa, que essa epístola foi escrita para nos salvar. Essa epístola foi escrita para nos dar esperança. Olha só, no meio desse mundo tão conturbado, nesse mundo de pandemia, de tantas incertezas, nós somos privilegiados, porque nós cremos num Deus que é o nosso Salvador, e nós temos um Senhor que é a nossa esperança. Nós somos um povo que tem salvação e esperança. E isso podemos ver de uma maneira muito clara em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Aqui diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se esse nosso Deus é um Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, nós que temos esse Deus, que fomos salvos e hoje estamos sendo equipados com a verdade, esse Deus deseja nos usar para quê? Para que todos os homens sejam salvos. Esse é um Deus que quer nos usar para que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é maravilhoso? Nós que temos essa experiência, nós estamos aqui para influenciar esse mundo, trazendo salvação e esperança. Essa salvação e esperança que nós ganhamos e que nós experimentamos. Nós nunca podemos nos esquecer de que somos pessoas que ganharam salvação. Nós somos os que ganharam a salvação e os que têm esperança. Essa deve ser a nossa característica e esse deve ser motivo de nossa alegria. Olha, esse Deus que é Salvador, esse Cristo que é esperança, envia Paulo. Paulo é apóstolo, o apóstolo é enviado. Para quê? Para que possa trazer essa realidade. E hoje nós somos esses que devem trazer essa realidade. Nós temos um Deus que nos ama, por isso quer nos salvar. Não é um Deus que quer nos condenar. Não é um Deus que vem exigir, não é um Deus que vem dar leis, é um Deus que vem dar salvação. Agora, principalmente nesse momento que estamos vivendo, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos conhecer esse Deus revelado nas epístolas de Paulo a Timóteo. Deus quer salvar você, Deus quer me salvar. Deus, o Senhor quer ser a minha esperança. O Senhor quer ser a sua esperança. A nossa esperança não está nessa terra. Cristo é a nossa esperança. Colossenses 1:27 nos diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só, esse Deus que quer nos salvar, quer nos levar para a glória. Hoje à tarde, eu estava tendo comunhão com os casais da Espanha. Foi uma reunião via Zoom. Muitos irmãos
migraram para a Espanha, migraram para a Europa, em busca de uma vida melhor. Nessa comunhão eu falei, amados irmãos, amadas irmãs, se hoje tem irmãos e irmãs que viajam para um outro país por uma vida melhor, nós nunca podemos nos esquecer que nós devemos nos preparar para entrarmos no reino, que é algo muito, muito melhor. Se eu posso pagar preço para ir para um outro país, por que não posso pagar um preço para entrar no reino? Se eu posso pagar um preço para melhorar, buscar melhorar a minha condição de vida, para dar uma vida melhor para a minha família, por que eu não posso buscar mais o Senhor para levar a minha família a entrar no reino, para levar a minha família a ser uma família vencedora, uma família que experimenta a salvação de Deus e que tem Cristo como esperança, a esperança da glória. Qual é o nosso futuro? É a glória. Não é esse mundo. E ainda mais nós podemos ver, o Senhor é aquele que nos salva e deseja nos levar ao pleno conhecimento da verdade. Onde há salvação, há esperança. Nesses tempos finais, nós precisamos perceber essa realidade. E no versículo 2 diz o seguinte: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos ver de uma maneira muito clara que nós somos um povo bem-aventurado. Por quê? Porque nós somos um povo que recebe graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é uma maravilha pertencer a esse povo? Um povo que tem Deus como Salvador, que tem Cristo como esperança e que recebe diariamente graça, misericórdia e paz. Essa é a nossa porção, essa é a nossa identidade, essa é a nossa característica. Por isso, nós temos condições de influenciar esse mundo. Porque nós podemos trazer a salvação, a esperança, fazer com que as pessoas também ganhem graça, misericórdia e paz. Paulo ele dá o testemunho dele próprio. E é pelo fato de ele ter tido essa experiência, ele ter ganhado essa realidade, é que ele, então, dispensa essa realidade, ele compartilha essa realidade. Em 1 Timóteo 1, versículos 12 a 17, Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aqui ele diz que ele está muito grato ao Senhor, porque o Senhor o fortaleceu. O Senhor o considerou fiel e o designou para o ministério, para exatamente dispensar esse Deus maravilhoso, essa palavra maravilhosa a todas as pessoas. E ele fala então da sua experiência, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Veja como ele descreve a si mesmo. Ele não tem vergonha de descrever como ele era.
E ele diz assim: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Aqui, ele diz sobre a sua condição. Uma condição tão terrível, blasfemo, perseguidor e insolente. Tudo isso contra Deus. Não era contra os homens, era contra Deus. Porque ele ia contra o Senhor. Ele conseguia ver a sua verdadeira condição com a luz que recebeu. Antes, ele achava que estava fazendo, que estava servindo a Deus, perseguindo cristãos. Mas depois ele viu que ele era blasfemo, perseguidor insolente. Então ele dá um testemunho. Foi nessa condição que eu obtive misericórdia. Amados irmãos, amadas irmãs, como as pessoas do mundo podem ser salvas? Como as pessoas nesse mundo podem ser influenciadas por nós? Quando nós mostramos esse Deus maravilhoso que deseja salvá-los. Aqui Paulo diz que ele obteve misericórdia. Misericórdia é uma condição que a graça não alcança. A misericórdia vem e traz a uma posição onde a graça pode ser dispensada. Daí ele diz, né? Obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele diz, transbordou, porém, a graça. Em Romanos, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a misericórdia traz o pecador para uma posição para receber graça. Porque uma pessoa numa condição terrível não se acha merecedor da graça, apesar da graça ser para aqueles que não merecem, mas as pessoas que estão nessa condição se acham indignas de receber graça. Mas elas sabem que precisam da misericórdia. Por isso a misericórdia alcança para então receber a graça. E Paulo diz, eu obtive a misericórdia e a graça abundou. A graça de nosso Senhor. Daí ele diz, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Daí nós podemos ver, esse é o portal da fé. E aí há o amor. Continuando no versículo 15 diz, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele me salvou. Está vendo? Porque Paulo teve essa experiência, ele é capaz de levar essa experiência a outras pessoas. Então nós podemos ver, ele começa a influenciar os outros, porque ele tem Deus, porque ele tem o Evangelho. Mas quem tem Deus e que tem Evangelho, quem tem essa experiência, também tem esse mesmo um coração com o Senhor. Ele também tem misericórdia e graça. Isso é o sentimento dele para com aqueles que são pecadores. Paulo diz assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo
a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo está falando, olha o que Deus fez em mim. Se Deus fez em mim e eu sou o principal dos pecadores, ele também pode fazer em você. Amados irmãos, amadas irmãs, é dessa maneira que nós influenciamos as pessoas. Não é condenando, é trazendo salvação e trazendo esperança. Hoje, as pessoas nessa terra necessitam da salvação e da esperança. Nós podemos ver que o Evangelho tem essa meta, mas tem um problema. Qual é o problema? É aquilo que está agora nos versículos 3 e 4 de 1 Timóteo, que diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé, do que o serviço de Deus na fé. Então, nós podemos ver uma coisa. Existem aqueles que se preocupam com doutrinas, com fábulas, com genealogias, coisas que promovem discussões, não promovem a salvação, não promovem o plano de Deus para a vida do homem. São discussões em plano filosófico, no plano de mero conhecimento, e o resultado é que há muitas discussões, muitas contendas e muitas brigas. São palavras, ensinamentos que não produzem a salvação. Amados irmãos, amadas irmãs, se hoje nós estamos servindo o Senhor, o nosso serviço, a nossa comunhão tem que ter uma meta: produzir a economia de Deus na fé. Não podemos gastar tempo em discussões, em brigas. Muitas vezes, há brigas e discussões por maneiras de fazer as coisas. Por exemplo, vamos ter uma reunião de pregação do Evangelho. Todos nós deveríamos, em oração, juntos, unânimes, pelejar, batalhar contra o inimigo de Deus. Mas porque houve discordância na maneira de realizar a reunião de Evangelho, os irmãos começam a brigar entre si. Brigar entre si por causa da reunião do Evangelho. Eu faço a seguinte pergunta: essa reunião de Evangelho vai trazer resultados? Isso mostra como nós facilmente caímos nesse tipo de armadilhas. Nós procuramos dar atenção, fábulas, genealogias, são coisas, são discussões, são criações, suposições. Se há uma reunião de Evangelho, o mais importante é salvar as pessoas. Nós estamos em unidade, unanimidade, promover a economia de Deus, promover o plano de Deus, a vontade de Deus na vida das pessoas, não é ficar discutindo. Os judeus davam muita atenção, sabe, a coisas de genealogia. Olha só, Lucas 3, versículo 8. O Senhor diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento,
E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele se orgulhava, eu sou descendente de Abraão. Mas não tinham uma vida adequada. Não tinham arrependimento. O Senhor veio a eles, eles rejeitaram. E falavam, eu sou filho de Abraão. Está vendo essa importância que ele estava dando à genealogia? Daí o Senhor diz, eu posso, destas pedras, suscitar filhos a Abraão. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais, juntos servimos a Deus, estamos levando a palavra de Deus às pessoas, juntos, como sal da terra e luz do mundo, nós influenciamos esse mundo com o Evangelho, com a palavra de Deus, com as palavras que promovem a economia de Deus. Não devemos cair na armadilha de ficar discutindo, brigando por coisas que não têm valor, que não produzem a economia de Deus na fé. E Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, eu estou falando isso para você, para recomendar essas pessoas que não promovam, que não fiquem ensinando essas coisas. Isso não vai levar a lugar nenhum. O que nós queremos é que a economia de Deus se cumpra na vida das pessoas. A vontade de Deus seja feita na vida das pessoas. Nós devemos nos preocupar com as pessoas. Não é ficar preocupado com genealogia, essas outras coisas. E aí, no versículo 5, ele diz algo muito importante. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia, isto é, a fé sem fingimento. Essas discussões, essas outras doutrinas, tudo, não levam a nada. Levam ao amor? Não. Leva a brigas. Mas a economia de Deus, não. A economia de Deus leva a fé, amor e esperança. Por isso que ele falou, não queremos coisas que ficam promovendo discussões, mas promover a economia de Deus na fé. E aqui diz, o intuito da presente admoestação visa ao amor, visa um amor, mas esse amor vem de quê? Vem de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, isto é, uma fé sem fingimento. Os ensinos daqueles dissidentes causavam inveja, discórdia, discussão. São contrários ao amor. Por quê? Porque os irmãos acabam brigando entre si, ao invés de amar uns aos outros. E é muito importante que o que nós falamos, o resultado do nosso serviço seja o amor. Se nós temos um evento, uma reunião, no final, a nossa preocupação não deve ser a reunião foi boa ou não, mas essa reunião promoveu o amor a Deus e às pessoas. Agora os irmãos estão amando mais a Cristo e a igreja, estão amando mais a Cristo e as pessoas. Isso é que é importante. Isso quer dizer o quê? Nós influenciamos as pessoas. E o amor é muito importante. Nós queremos aquilo que é capaz de produzir o amor. Romanos 13:8 diz,
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo está cumprindo a palavra de Deus. Está vendo? Muitas vezes a briga de, não, eu que estou cumprindo a palavra de Deus, tal, acaba brigando, ficando inimigos. É assim, não. A palavra de Deus não promove isso. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13:10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nós vimos, quando estudamos Tessalonicenses, fé, amor e esperança. A economia de Deus na fé produz o amor que vem de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Vamos agora ver sobre coração puro, que é muito importante. Se nós queremos influenciar o mundo, nosso coração deve ser puro. É um coração sem mistura, um coração que busca o Senhor, que somente tem o Senhor como objetivo. É muito importante que esse amor esteja presente. Um amor que vem desse coração puro. Precisamos cuidar do nosso coração. O nosso coração é puro pela ação da palavra, pela ação do Espírito. Nosso coração, antigamente, era um coração que amava o pecado, amava o mundo, mas agora não. É um coração purificado. E ainda mais, naturalmente, no seu estado natural, nenhum homem tem um coração puro. Nenhum homem tem coração puro por sua própria natureza. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você confia no seu coração, no seu estado natural? É extremamente corrupto. E é enganoso. E olha só, há alguns, vamos ver, Provérbios 30:12. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. A palavra de Deus diz, tem gente que se acha puro, mas eles nunca foram lavados da sua imundícia. Alguns acham que têm um coração puro, mas isso é aos seus próprios olhos. A condição do coração do homem natural é assim, imundo. Agora, quem pode nos dar um coração puro? Só o Senhor. Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Oh, que maravilha! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Somente os que são regenerados, santificados pelo Senhor, têm os corações purificados pela fé da má consciência, pelo sangue de Cristo. Isto está em Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência
de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Aqui fala do sangue, que purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Isso é complementado por Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, nós podemos ver que é pelo sangue de Cristo que o nosso coração é purificado. E outro ponto é o seguinte: se você tem um coração puro, quando você fala com as pessoas, você fala de coração a coração. Por quê? Porque o coração é puro. As pessoas podem sentir, o seu coração é puro. Você não tem outras intenções. Nesses anos, servindo ali na África, conversando com líderes cristãos, ajudando muitos filhos de Deus, eles falaram o seguinte: Miguel, nós aceitamos sua ajuda, porque você nos ajuda com o coração puro, sem outras intenções, a não ser levá-los a amar o Senhor, buscar o Senhor. É um amor puro, sem fingimento. É um amor genuíno. Mas só Deus pode nos dar. E é dessa maneira que nós influenciamos as pessoas. Se o meu coração não é puro, eu posso influenciar as pessoas. Eu posso levar as pessoas a conhecer esse Deus que salva e esse Senhor que é a esperança. Também nos mostra ali em Timóteo desse amor que procede de um coração puro, agora, de uma consciência boa. Agora vamos falar um pouco dessa consciência boa. É uma consciência sem ofensa. Atos 24, 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ter consciência pura diante de Deus e dos homens é o quê? É que se comete algum erro, a consciência mostra, imediatamente trata e deixa a consciência limpa. Não deixa coisas encobertas, não deixa pecados não tratados. Tem uma consciência boa. A consciência, você sabe, nos acusa e nos defende conforme as situações. Romanos 2,15 diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, a consciência nos alerta quando há algo errado na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus, quando nós fazemos algo contra Deus. Agora, quem não trata a sua consciência, mas procura apagar, procura sufocar a consciência, acaba cauterizando a consciência. 1 Timóteo 4,2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Aqui nós vemos essas pessoas que ficam falando mentiras e já não sentem mais nada. Por quê? Porque tem a consciência cauterizada. Alguém que tem uma consciência cauterizada não se preocupa com o pecado. Por quê? Porque ele já sufocou a voz da consciência. E também fala da fé, do amor que vem de uma fé sem hipocrisia. Uma fé sem fingimento. É a fé que purifica o coração. Atos 15, 9 diz: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles,
purificando-lhes pela fé o coração. Essa fé purifica o coração. Essa fé opera, atua por meio do amor. Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Uma fé fingida não é uma fé que opera. Uma verdadeira fé opera pelo amor. Então, nós podemos ver que esses itens são principais, são importantes. No versículo 6 de 1 Timóteo 1 diz: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, perderam-se em discussões inúteis. Resultado, eles pretendem passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Olha só. Diz assim, um mestre da lei, mas sem amor. Mestre da lei, sem um coração puro, sem uma boa consciência e com uma fé que é de puro fingimento, fé com hipocrisia. Não adianta. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então, se alguém é mestre da lei, o que ele deve produzir? Cristo. E não discussões, brigas. E ali, no versículo 8, diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, as coisas devem ser usadas de um modo legítimo. E o versículo 11 diz: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, a economia de Deus gera o evangelho da glória de Deus. É o evangelho que nos leva para a glória. Essa é a nossa influência nesse mundo. Nós, o povo, que tem a experiência da salvação, que tem um Deus Salvador, que tem Cristo como esperança, que recebe graça, misericórdia, paz. Essa palavra que produz um amor que vem de um coração puro, porque é produzido pelo próprio Deus, purificado pela fé, coração puro, boa consciência, fé sem fingimento. A nossa influência nesse mundo será grande. Pessoas serão salvas e chegarão ao pleno conhecimento da verdade. Que nesses tempos finais possamos exercer tal influência. Que o Senhor nos abençoe.